Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu tomo a escritura que se encontra na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, versos 5 e 6, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre humildade e simplicidade. Existe ainda uma outra escritura que nos diz que aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Muitas pessoas, elas fazem confusão acerca de humildade e simplicidade. Às vezes a pessoa, ela é simples e pensa que é humilde. Às vezes a pessoa vê vê alguém que é simples e julga que ele é humilde, quando são duas coisas diferentes. Humildade fala de como você lida com outras pessoas. Simplicidade fala de como você lida com objetos, coisas. Então, simplicidade tem muito a ver com o seu cérebro. Humildade tem a ver com o seu espírito. Simplicidade fala muito de como você foi criado. Simplicidade fala de como você vê as coisas, como você vê os objetos, as posses. Humildade não fala de como você vê as coisas. Humildade fala como você vê as pessoas. Então, se a simplicidade está no cérebro, a humildade está no espírito. É claro que também há escrituras que falam sobre a simplicidade, como segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo falando que oxalá não vos desvieis, não vos afasteis da simplicidade que houve em Cristo Jesus. Mas eu quero enfocar aqui mais na diferença que existe entre humildade e simplicidade e focar mais na humildade, porque as pessoas confundem simplicidade com humildade. Às vezes a pessoa ela pode andar com uma roupa rasgada, um sapato furado, ou andar em um carro velho. Isso não quer dizer que essa pessoa seja humilde. Então, como eu já disse antes, simplicidade é a forma como você lida com objetos, com coisas. Humildade é a forma como você lida com pessoas. A simplicidade tem seu valor, claro, mas a humildade sobrepuja, o valor da humildade sobrepuja o valor da simplicidade em muito. Então, às vezes, a pessoa, como eu já disse, ela pode andar com roupa rasgada e se você simplesmente fizer algum comentário que ela não gosta, se ela se sentir de alguma forma ofendida, ela
ela voa em cima de você. Ela te ofende, te maltrata e te pisa e te fere, te machuca. Porque, embora ela seja simples, ela não é humilde. Já uma pessoa humilde, ela pode ser rica. Existem pessoas ricas que são humildes, mas não são simples. Qual é a diferença, se você ainda não entendeu a diferença entre uma coisa e outra? Às vezes, a pessoa ela pode ser rica, andar de carro importado, de BMW, Mercedes. Ela é rica, ela é humilde, porém ela não é simples. Mas nós temos um entendimento que é errado, de que Deus só tem filhos pobres, que para ser filho de Deus tem que ser pobre, para entrar no céu tem que ser pobre, quando não é assim. Tudo bem, Jesus Cristo falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mas Jesus não disse que nenhum rico não vai entrar no reino dos céus. Jesus não disse que Deus não tem nenhum filho rico. Deus tem filhos ricos. O profeta desta era disse que Deus tem filhos ricos. E o profeta disse que, do mesmo modo que existem milionários que terão problemas, ele disse também que tem centavonários que terão problemas, ou seja, a avareza, que é o amor ao dinheiro, quem é avarento não é só quem é rico. E nem todo rico é avarento. Tem muitos pobres que são avarentos. São pobres, são miseráveis, e se ele vê uma pessoa padecendo necessidade, ele não tem coragem de ajudar aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo que existem pessoas ricas que ajudam a muitos outros. Então, não é o quanto dos bens deste mundo você possui que vai definir se você entra no céu ou não. O que define se você entra no céu ou não é aonde você põe o seu coração. Então, existem muitos ricos que eles não põem o seu coração na riqueza. Eles põem o seu coração em Deus. O profeta desta era disse que Deus tem filhos ricos. Abraão, ele era rico. Um homem que tem 318 empregados, ele não é pobre. Davi era rico. Davi, ele se tornou um rei, e um rei muito rico. E você vai dizer que Davi não entrou no reino do céu? Então Deus tem filhos ricos e Deus tem filhos pobres. E o que mata o homem não é o dinheiro. O que mata o homem é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. Então, o profeta disse: se você quiser ser bem-sucedido com Deus, nunca permita que um espírito arrogante sequer lhe rodeie. O que é um espírito arrogante? O espírito arrogante fala de simplicidade ou de humildade? É claro que um espírito arrogante fala de humildade, porque, como eu disse, humildade tem a ver com o espírito, simplicidade tem a ver com o cérebro. Simplicidade, gente, é a forma como você vê e lida com objetos, tem muito a ver com horóscopo, tem a ver com criação. Então, tem pessoas, você vê, tem pessoas que ela gosta de andar toda arrumadinha, gelzinho no cabelo, sapatinho brilhando, roupinha engomada. Essa pessoa, ela faz isso porque ela não é simples, ela é caprichosa, ela é detalhista. Mas não é isso que impede a pessoa
de agradar a Deus. Uma pessoa zelosa, caprichosa, criteriosa, gosta de andar com um sapatinho brilhando, e o outro, já tem outro, que é simples, chega a ser até simplista. Ele pode andar com a roupa toda amarrotada, isso não faz, para ele não faz diferença, a sua aparência. Então, simplicidade ou não, se você é simples ou não, isso tem a ver com a forma com que você lida com as coisas, com os objetos. Isso não é espírito, isso está no cérebro. Isso fala de signo, isso fala de criação. Agora, a humildade ou arrogância, soberba, presunção, aí sim, isto fala do seu espírito. Então, se você é humildade ou arrogante, se você é humilde ou soberbo, se você é humilde ou prepotente, isso tem a ver com o seu espírito. É o que Jesus Cristo disse. Aquele que se humilhar, ele vai ser recompensado, vai ser exaltado. Deus se agrada da pessoa humilde. Deus não se agrada da pessoa arrogante, altiva, soberba, prepotente. Agora, Deus não está preocupado se você anda com sapato brilhando ou se você anda com sapato, furado. Deus não está preocupado se sua roupa está passada ou se sua roupa está amarrotada. Deus se preocupa com não a forma da sua roupa, mas Deus se preocupa com a forma do seu espírito. É por isso que o profeta disse: se você quiser ser bem-sucedido com Deus, nunca permita que um espírito arrogante sequer lhe rodeie. Então, volto a dizer, simplicidade fala da forma como você lida com objetos. Humildade fala da forma como você lida com pessoas. Aquele que se humilhar, ele será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. E, claro, não podemos deixar de colocar aqui outro aspecto da humildade ou da soberba, que é a forma como nós lidamos com o conhecimento. O soberbo, o altivo, o prepotente, ele pensa que sabe das coisas e ele não para ouvir, para aprender. Já a pessoa humilde é aquela pessoa que ela entende que ela não sabe tudo. A pessoa humilde é aquela pessoa que para ouvir, para aprender. É o que Jesus Cristo disse, que aquele que não se fizer como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Então, a criança, ela é humilde. A criança, ela tem esse entendimento de que ela não sabe das coisas. E uma criança, ela se assenta para ouvir com atenção. E essa habilidade de ouvir com atenção que diferencia o humilde do soberbo. O soberbo, que é o arrogante, o prepotente, o presunçoso, ele acha que sabe das coisas. E por ele achar, pensar, supor, imaginar que sabe das coisas, ele ouve só com o ouvido. Ele não ouve com o coração. E aí se cumpre aquela parábola de que Jesus falou, da semente que caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre espinhos, mas o coração humilde é aquela semente que caiu em terra boa e ela cresceu e deu frutos. Espero que você seja uma pessoa
humilde, nunca arrogante, e que você encontre graça com Deus. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.